hanseníase no contexto da Covid-19. Para mim, é uma alegria enorme estar aqui, né? Eu sou Marcela, eu sou enfermeira, sou mestre formado pela escola, tenho uma trajetória aí com a Liga, estou muito feliz pelo convite, espero que esse encontro seja muito proveitoso para todos nós. E agora a gente vai ouvir um pouco as boas-vindas, né, da professora Sinira, que ela é docente da escola e tutora da Liga, seguida pela Letícia, que ela é graduanda da escola e presidente da Liga desde 2019. Professora, é com você. Boa noite, pessoal. Nossa, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Nessa tarde, uma tarde bonita, linda que fez hoje. E assim, o mais importante é ver tantas pessoas interessadas em dois temas muito importantes que envolvem a condição feminina, né? E que envolve a hanseníase. Então, assim, acho que já estamos todos de parabéns só pela iniciativa. Então, assim, gostaria de cumprimentar todos vocês, a Letícia, né, que é a nossa presidente, a Ana Paula, que é a vice-presidente, a Paula Brandão, que será a nossa conferencista, a Ana Beatriz de Almeida também, né, e a Marcela, que ela foi modesta, mas o tema dela da dissertação foi também relacionado a esse, né, das mulheres com hanseníase. Nós temos aqui a Karen, o Ian e uma série de outras pessoas. Gente, vocês me desculpem, mas eu não consigo ver todo mundo, né? São essas aqui que eu estou vendo, né? Que são pessoas que trabalham muito com a questão, já há muito tempo com a Liga. Acho que a Isabela está aqui também. Enfim, tem várias pessoas aqui que são militantes, que trabalham muito nessa liga, né? A liga é um exemplo não só para a escola, para Ribeirão Preto, mas para o país, né? A liga também tem uma parceria importantíssima num projeto Aprender com a comunidade, né? Que envolve a Pró-Reitoria de Graduação. Então, para a gente também, essa parceria é muitíssimo importante, e também com o Mohan, que especialmente Mohan, Ribeirão Preto, né, que sempre parceiríssimo nosso, né. Então, boas-vindas, pessoal, parabenizo já, em nome da Liga, cumprimento a Letícia, a presidente, e a Ana Paula, né. Mas eu sei que tem trabalho aqui de todo mundo, né, Karen, Marcela, e de muitas outras pessoas. Felipe, que deve estar aqui também, que eu não estou vendo, enfim, todas essas pessoas maravilhosas. Então, sejam bem-vindos e vamos, né? Obrigada, gente. Boa noite. Eu sou a Letícia, presidente da Liga de Hanseníase, minha graduanda na Escola de Enfermagem, e gostaria de dar também as boas-vindas a todos vocês, agradecer já pela participação de todos, agradecer, né, as palestrantes, a Beatriz e a Paula, por terem aceitado o nosso convite, a Marcela também, que está longe, mas está perto, né, e convidar todos vocês para seguir nós nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, né? E também a gente vai colocar no chat o nosso e-mail para vocês entrar em contato com a gente, enviar algumas dúvidas. Depois a gente vai enviar o certificado também. Então, a gente vai pedir para vocês participarem do nosso Instagram, do nosso Facebook, para ficar atento às novas atividades que a gente for trazendo para vocês. Boa noite a todos. Obrigada. Bom, então eu vou avisar, gente, aos nossos participantes que o link para a emissão do certificado ele vai ser disponibilizado no chat e vai ser enviado em até 7 dias pelo pessoal da Liga. Eu vou pedir que durante a exposição das meninas, vocês mantenham os microfones fechados para evitar interferência e quem puder deixar a câmera aberta, né, para tornar o nosso momento aqui um pouco mais caloroso. A gente está com um término previsto para as 19 horas. Então, se vocês puderem ir enviando perguntas, comentários no chat, não esquece de colocar o nome de onde vocês são, que aí ao final dos comentários das meninas a gente discute, tá? Então, agora, a nossa primeira convidada é Ana Beatriz de Almeida Lima. Ela é enfermeira pela Universidade Federal de Alagoas, mestranda na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto e voluntária do Mohan.
A Ana trabalhou durante 3 anos com a Liga de Doenças Negligenciadas, com ênfase em hanseníase e tuberculose. Professora Noraci Pedrosa Moreira da UFAL também. Então, seja muito bem-vinda, Ana. Fique à vontade. Então, obrigada primeiramente pelo convite feito pela Liga, que é como a Marcela falou, eu participei boa parte da minha graduação em projetos da Liga. Então, a Liga ainda dentro da universidade é um dos veículos mais importantes, né, de vínculo entre a universidade e a comunidade. Então, foi essencial para eu crescer dentro da universidade e foi eu participar da Liga. Então, é isso. Eu posso começar a apresentação? Deixa eu ver. Pode sim, fica à vontade. Só... Então, eu vou manter a minha câmera fechada, que eu acho que fica melhor, né, de ter um entendimento. Então, quando as meninas me mandaram a temática, né, principalmente a Karen, sobre a questão da integralidade do cuidado às mulheres acometidas pela hanseníase no contexto da Covid-19, eu, assim, fiquei um pouco surpresa, até porque a temática de mulheres no âmbito da hanseníase é uma coisa que a gente vê muito pouco. Tanto se nós pegarmos banco de dados para pesquisa de artigos que envolvam o cuidado da mulher, assistência à mulher, no contexto da hanseníase, são muito poucos o que tem. Então, eu vou abordar o que eu achei, né, mais necessário. Vocês estão me escutando? Tranquilo? Sim. Então, Sim. deixa eu passar aqui. Eu queria comentar um pouco para todos, né, como a gente está vivendo todo esse contexto da Covid-19, principalmente no mundo e no Brasil. Então, o que eu achei relevante citar é que nós vivemos atualmente, que eu acho que todo mundo já está assim, cansado devido ao fluxo de informações que nos são transmitidas diariamente sobre a Covid-19, que vivemos, sim, em uma crise sanitária, econômica, política e social. Então, esses 4 âmbitos, desculpa, que apresenta-se no contexto da Covid-19, é justamente que o Brasil passa e ele pode influenciar dessa maneira a saúde dos grupos mais vulneráveis. E quais seriam esses grupos mais vulneráveis? Na verdade, não se tem uma definição de quais são, até porque todos nós nos enquadramos em grupos vulneráveis. Então, eu achei um pouco interessante falar, né, sobre a questão da crise sanitária. Como todos já sabem, a gente vive, né, uma sobrecarga do sistema do SUS no Brasil, da ausência, né, de leitos de UTIs, de profissionais de saúde que contraíram no ambiente de trabalho a Covid-19 ou também que vieram a óbito devido a isso, a essa exposição, e que desde, acho que ontem, a última divulgação do número de dados, né, de pessoas que, de número de mortes no Brasil já chega a quase 54 mil. E mais de 1 milhão de casos que foram diagnosticados no Brasil. Então, isso é todo um fator que agrava todo esse contexto no qual a gente passa. Então, eu também destaco a questão da crise econômica, porque é devido justamente em situações de epidemia ou pandemia que os países, né, sofrem por tudo isso, como a queda do comércio que a gente está, o crescimento do desemprego, a questão que vem todo esse questionamento, deve-se ou não haver uma reabertura econômica, né, já que tem que se pesar se o isolamento social, prezar ou o isolamento social ou essa reabertura econômica, todo
essa questão de como as populações da periferia elas estão sendo afetadas, porque existem estudos, né, em paralelo para justamente verificar isso. E também a crise política na qual passamos, né, que ministérios sem ministros, né, e toda esse processo também. A questão dos protestos. E outro contexto também que é válido destacar é a crise social, já que no momento, vê-se que a Covid-19, ela reacende, né, todas as desigualdades sociais que o Brasil ele já possuía, porém, elas estão mais evidentes no caso. Então, como eu falei no slide anterior, a questão das dimensões dessa vulnerabilidade. Então, Ares, ele é um autor que ele comenta sobre essa vulnerabilidade, e eu gostaria de puxar ela um pouco no sentido de que a gente pudesse olhar no sentido de que essa vulnerabilidade, principalmente, por exemplo, do paciente ou da paciente mulher com hanseníase, cometida pela hanseníase, ela envolve dimensões, né, que não são unidimensionais, como posso dizer, são e nesses casos, essas 3 dimensões são as que elas se interconectam, pode-se dizer. Uma dimensão individual, que ela envolve justamente a questão de que esse paciente, ele vai possuir a questão de se proteger, ou então seus modos de vida, né, pessoais, de acordo com as suas condições biológicas. Já a dimensão social, ela vai para um contexto, como eu falei, de toda influência que tem todo o contexto social, de onde ele vive, escolaridade, educação, todos esses fatores que podem influenciar. E já a dimensão programática já é o que a gente enfrenta a um nível posso dizer, de estigmatização. Por quê? Na maioria das vezes, a dimensão pragmática, ela vem das instituições, ou seja, todo um fluxo de preconceito criado, ou até racismo institucional, como pode ocorrer em alguns casos, a nível das instituições, que pode ser de educação, cultura e nesse sentido. Então, partindo disso, dessa vulnerabilidade, eu achei relevante destacar a questão de que essa paciente, né, que possui acometida pela hanseníase, então, no contexto da Covid-19, ela sofre uma maior alteração, quer dizer, uma maior influência de todo esse contexto, né, já que possui todo o histórico associado à doença, né, a hanseníase, de estigmatização e de discriminação. Então, nesse contexto, como eu tive certa vivência, eu gostaria de citar a questão da importância da atuação da enfermagem na atenção básica, também conhecida no Brasil como atenção primária. Então, partindo disso, esse olhar que vale destacar, principalmente da assistência de enfermagem no setor de gravídico puerperal da mulher. Porque é nesse momento de gestação, puerpério e menopausa que o enfermeiro, na atenção básica, tem maior contato com essa mulher e é nesse momento em que pode ocorrer o reconhecimento da hanseníase como uma possível afecção nematológica presente na gravidez. Justamente porque é nesse momento em que, devido à faixa etária reprodutiva dessas mulheres que chegam a esse atendimento de saúde, né, a maioria entre 20 e 40 anos, então essa faixa etária sofre alterações hormonais, imunológicas e fatores emocionais, principalmente, que podem ser decorrentes de todo o contexto que vivemos atualmente, né, que causam sintomatologia depressiva, ansiedade e medo, e que podem ocasionar a baixa dessa imunidade e favorecer o aparecimento da doença. Então, toda essa depressão imunológica celular, ela pode ser ocasionada na gravidez, e também existem estudos de 2011 que pode ter como causa secundária um aumento do T4, a tiroxina, que é outro hormônio que pode estar ligado à exacerbação da doença também nesse período da gravidez.
Então, vale destacar também que a questão da evolução da doença, né, que pode ocorrer, nesse caso, como eu falei, na gravidez, e ela pode ter, em alguns casos, o parto como um fator desencadeante, já que é justamente no último trimestre, no último trimestre e também no início do puerpério, que pode ocorrer toda, como eu falei, toda essa alteração imunológica que a mulher pode passar e ocasionar essas alterações. Então, como uma situação, como eu falei, né, eu participei muito tempo com a professora Clóvis, inclusive, de grupos de pesquisa e também na Liga, lá na Universidade Federal de Alagoas. Então, eu tive como situação vivenciada e de abordagem da saúde da mulher, foi o meu projeto de pesquisa, que tinha como título a avaliação de mulheres no pós-alta de hanseníase e sua história reprodutiva, complicações ansênicas, comorbidades e avaliação oral no município de Rio Largo, AL, no período de 2007 a 2017. Então, foi nesse momento, nesse projeto de pesquisa, que a gente pôde, de uma maneira mais holística, né, vivenciar e se aprimorar de qual era a necessidade da mulher acometida pela hanseníase. Então, alguns pontos que eu destaquei aqui, que a gente pôde vivenciar, foi que algumas de nossas pacientes, elas tiveram o diagnóstico de hanseníase justamente na gravidez. Então, por isso que destaco mais uma vez a importância, né, do olhar crítico e também da capacidade de identificação dessa afecção dermatológica, né, da hanseníase, no pré-natal. E também a questão que a gente destacou foi que muitas dessas mulheres, elas se encontravam no puerpério e muitas ainda não tinham nem realizado o exame de mamografia, o que nos deixou, de certa forma, preocupados. Outro ponto destacado por nós foi a questão de avaliação de realização do exame preventivo, o conhecido como Papa Nicolau. Também foi outro destaque porque muitas também não haviam realizado o exame. E outra questão que se pode perceber foi que, além de elas não terem realizado o exame, muitas nem tinham ouvido falar sobre o exame. Outro ponto destacado que a gente vivenciou foi a questão do apoio psicológico, que atualmente eu não me encontro na assistência, mas eu não sei ainda como está funcionando. Então, mas no momento que a gente estava, apresentava certas dificuldades, principalmente de encaminhamento dessa mulher ao setor de psicologia, ao psicólogo dentro da unidade básica de saúde. Então, o que a gente pode perceber é que muitas pacientes, elas apresentaram sintomatologia de depressão e de ansiedade, que muitas vezes passaram desapercebidas. Então, e até de preconceito que, assim, se arrastou pela família, porque teve casos de paciente que ela comentou com nós que ela não tinha contato com o neto dela, porque a família disse que como ela tinha tido o diagnóstico de hanseníase, ela não conseguia abraçar o neto. Então, foi todo um processo difícil que a gente teve que conversar com ela, para ela tentar, né, retirar todo desconstruir toda essa mal informação de que ela, mesmo após o tratamento, ela estaria transmitindo, né, a doença, o Mycobacterium leprae, para os seus familiares. Então, outro ponto que eu queria destacar, como eu falei, né, poucas haviam afirmado que tinham feito a mamografia. Então, por isso a importância, né, na atenção básica de que o enfermeiro, ele encaminhe, né, esses pacientes para a realização da mamografia. E ainda destaca-se que o autoexame das mamas, ele ainda é como uma estratégia, né, de detecção precoce dessas alterações mamárias e também está relacionado ao autocuidado dessa mulher. Então, daí a importância, sim, durante, principalmente, a consulta de citologia, que o enfermeiro, ele informe a paciente sobre como deve ser feita, que muitas não sabem, esse autoexame,
e para facilitar todo esse processo. Outro ponto foi a detecção precoce, né, do exame de citologia. É uma estratégia que impacta diretamente na redução da mortalidade do câncer de colo do útero. Então, por isso, a importância de, sim, ocorrer dentro da atenção básica, uma busca ativa dessas mulheres, né, em idade fértil, e principalmente também aquelas que encontram-se na menopausa, porque muitas acham que não precisam mais fazer o exame, né, quando se encontram na menopausa. E é isso. Deixa eu ver aqui. Pronto? Tá ótimo, Ana. Muito obrigada. Bom, então, a gente vai passar para a nossa segunda convidada, que é a Paula Brandão. A Paula ela é enfermeira, doutoranda em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Ela é docente da Universidade do Estado de Rio de Janeiro. E a Paula ela é uma mulher atingida pela hanseníase e voluntária do Mohan. Então, seja muito bem-vinda, Paula. É com você. Só um minutinho, gente, que eu estou tentando agora compartilhar aqui a minha tela. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, a gente te ouve. Sim, tá. Então tá bom. Estão vendo a apresentação? Também, a gente está Também? Tá, então tá. Gente, boa noite. Queria agradecer o convite, né, da Marcela, da Karen, da Liga, de um modo geral. Agradecer a professora Sinira, que é uma pessoa extremamente famosa, que nas últimas semanas Clodes falou dela, Karen falou dela, Eliana falou dela, eu vi que a Eliana também está aí, né? Então, muito obrigada Letícia, presidente da Liga, Ana Beatriz, é um prazer estar aqui com vocês, tá, gente? Como a Marcela me apresentou, eu sou a Paula Brandão, né? Sou enfermeira, sou uma mulher atingida pela hanseníase, tive a hanseníase quando eu tinha 22 anos, estava no último período da faculdade de enfermagem da UERJ, e estou aí na luta no Mohan mais ou menos há 14 anos, tá? Então, quando as meninas entraram em contato comigo e pediram para que eu pudesse falar um pouco sobre a integralidade do cuidado à mulher acometida pela hanseníase no contexto da Covid, eu trouxe alguns slides muito para trazer algumas provocações para vocês, para pensar um pouco, né, que contexto é esse, né, de integralidade do cuidado a essas mulheres, o que é essa integralidade do cuidado e como esse contexto de ser mulher, de estar no mundo, de ser um ser social, se relaciona com o contexto de uma doença emergente, no caso, a Covid-19. Então, quem somos nós, né? Primeiro, para a gente poder pensar quem somos nós, mulheres atingidas pela hanseníase no mundo. Então, nós temos aí diversas nacionalidades, somos mulheres de culturas diferentes, em situações de vida diferentes. No entanto, o que nos une neste momento é a situação de sermos mulheres atingidas pela hanseníase. E aí, nessa situação, a Organização Mundial de Saúde, ela desde 2000, quando em Alma-Ata, vamos voltar um pouquinho na história, quando em Alma-Ata se espera que se tenha saúde para todos até o ano 2000, e se coloca as questões relativas à atenção primária à saúde, que no Brasil, como a Ana falou, a gente conhece por atenção básica,
Quando se é colocado isso, também se é colocada uma atenção primária voltada para programas de saúde, né? Então, a gente tinha, na década de 80, muito forte o início lá do PAISME, né? Do Programa de Saúde da Mulher, do PAIS, que é o Programa de Saúde da Criança, e na década de 90 a gente começa aí com a Estratégia de Saúde da Família. E nesse processo de fortalecimento da atenção básica no país, a gente, no início da Estratégia de Saúde da Família, a gente tratou muito do Programa de Saúde da Família, né? Então, atenção no Programa de Saúde da Família, com ações programáticas, onde o programa de hanseníase também se inseria. E aí, tem uma questão de vamos eliminar a hanseníase até o ano 2000. Então, a hanseníase não foi eliminada, né? E a partir do ano 2000, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca as estratégias globais e se trabalha também com os planos nacionais. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque neste período de 2000 para cá, de um modo geral, a hanseníase ela foi eliminada no planeta, mas um grupo de 22 países, né, permaneceu endêmico. E aí, essas mulheres, elas vivem nesses países, né, em sua maioria endêmicos. Que países são esses? Nós temos um grupinho seleto de 3 países que reúnem 80% dos casos de hanseníase no mundo. São eles a Índia, o Brasil e a Indonésia. Então, a Índia, ela tem um número maior de casos, mas por causa do tamanho da sua população. E o Brasil, ele está aí em segundo lugar no número de casos, mas a incidência do Brasil, quando a gente vai estar fazendo o cálculo, ela é maior do que a da Índia. E aí, onde entram as mulheres nessa incidência, né? Onde entram as mulheres nesse contexto no nosso país? Então, nós temos aí um número maior de homens tendo a detecção como caso novo, né? Se a gente pegar a série histórica do Ministério da Saúde, né, que é calculada através do SINAM, nós vamos ver o quê? Que desde 2008 a 2018, nós temos um número maior de homens nesse contexto, né, da hanseníase. No entanto, não é tão diferente o número de mulheres. Então, normalmente é entre 50 e 54 para homens e 40 e 46, 45 casos para mulheres, tá? Nós temos aí um número muito maior de mulheres em idade fértil, né, detectadas muito mais entre 25 e 50 anos. Quais são os estados que a gente tem o maior número de casos, né? São o Tocantins, o Mato Grosso, o Pará, o Maranhão. Então, são esses estados, eles concentram um cluster. Claro que em outros estados a gente tem algumas localidades, né, algumas cidades em especial, que acabam se tornando clusters também, algumas regiões que acabam se tornando clusters. E aí, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos o município do Rio de Janeiro, né, que é um município que registra uma média atual entre 400 e 600 casos ano. E a gente tem as cidades da Baixada Fluminense, que compõem a região metropolitana 1, algumas delas com registro alto de casos, que são Caxias, Nova Iguaçu. Então, assim, essas cidades acabam tendo uma visibilidade maior no que a gente chama aí do contexto dessas mulheres também atingidas pela hanseníase. Mas, de fato, quem somos nós? Nós somos mulheres. Mulheres como as outras mulheres. E vivemos nesse contexto feminino
que é um contexto que não é o contexto apenas da doença, que eu queria chamar a atenção para vocês. Quando a gente está falando do ser mulher, e aí quando a gente está discutindo quem somos nós, qual o nosso lugar, de que lugar nós estamos falando, eu queria que vocês viessem à cabeça de vocês, quem são vocês, assim, enquanto mulheres, né? Meninas, mulheres. A gente assume uma série de papéis, então, é a mulher que é mãe, é a mulher que é filha, é a mulher que é trabalhadora, é a mulher que é trabalhadora doméstica e aquela que é trabalhadora de uma grande empresa, é a mulher que tem um relacionamento homoafetivo, é a mulher que é idosa, desde a questão da idade, das questões relacionadas ao gênero, mas uma série de papéis que nos é colocado todos os dias e que são papéis históricos-sociais, né? Então, que nós, enquanto seres sociais, precisamos nos enxergar todos os dias nesses papéis. E aí, quando a gente começa a conversar, e assim, muito legal a Ana ter trazido as dimensões, né, dessa integralidade do cuidado, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que é extremamente importante, assim, quando a gente está falando de cuidado, sob que aspecto, que olhar do cuidado nós estamos, de fato, conversando, né? Estamos, de fato, falando. Então, a gente tem acredito que a maior parte, por ser de uma escola de enfermagem, a maior parte que está com a gente aqui nessa live, sejam da escola de enfermagem, ou sejam enfermeiros já. Então, desde que a gente entra para a faculdade, a gente aprende que o cuidado, né, a ciência do cuidado, ela está muito presente na enfermagem, né? Essa ciência, essa arte do cuidado é o que rege a enfermagem. E aí, que cuidado é esse que a gente está falando no nosso dia a dia? Que é um cuidado integral, um cuidado de enfermagem que vai partir de teorias de enfermagem, que vai partir de uma visão de mundo, que vai partir dos recursos que a gente tem, tanto recursos humanos, recursos físicos, de tudo aquilo que envolve a nossa visão de mundo, a visão do outro. Que cuidado é esse para a gente poder falar de integralidade? E aí pensar neste cuidado para a mulher atingida pela hanseníase é algo que é extremamente importante a gente fazer a relação deste social, né, com o cuidado. Por quê? A mulher que vive, né, com hanseníase no Amazonas, por exemplo, em São Gabriel da Cachoeira, ela vai ter um cuidado diferenciado da mulher que vive com hanseníase numa cidade do interior do Rio Grande do Sul. As duas cidades podem ser interior, podem ter o mesmo número de habitantes, mas têm culturas diferentes. Então, que aspectos desse cuidado a gente precisa estar atento? Então, quando a gente está atendendo uma mulher atingida pela hanseníase, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é ouvir. A nossa escuta, ela precisa ser uma escuta, para todas as pessoas que nós atendemos, precisa ser uma escuta qualificada. Mas se a gente for pensar em doenças que carregam um estigma, né? Como é o caso da hanseníase, como é o caso da tuberculose, como é o caso das pessoas que vivem com HIV/AIDS, né? A gente precisa ter um olhar acurado para o quanto o estigma, né, a discriminação, ela está presente no cotidiano dessas pessoas e o quanto isso as afeta. E aí, quando a gente está falando desse cuidado, esse ouvir, nos colocarmos ao lado dessas mulheres, numa abertura do pensamento, para entender qual é o espaço, né,
onde essa mulher está inserida, qual é o seu contexto de vida social, de vida familiar, de pensamento, vai nos ajudar a construir, de fato, com esta mulher, um cuidado integral. Então, quando a gente está conversando com essas mulheres, uma das coisas que a gente precisa pensar é: quem é essa mulher? Onde ela vive, né? Como é a casa dessa mulher? Quantas pessoas vivem com ela, compartilham a casa? Se essa mulher, qual é o grau de escolaridade dela? Se ela trabalha, qual é o tipo de trabalho que essa mulher desenvolve? Qual é a religião dela, porque isso vai interferir também, qual é a fé que ela professa? Se é uma mulher, a raça, a cor dessa mulher, porque isso vai interferir em outras situações que levam às questões de preconceito. Qual o tipo de trabalho ela desenvolve, como ela visualiza, né, esse cuidado dela com ela mesma, da família com ela com a família, como que ela visualiza, como é que ela pensa, o que ela pensa sobre a hanseníase no cotidiano da vida dela, como foi o diagnóstico para ela, como que as reações rancênicas ou o tratamento da própria hanseníase tem afetado o seu cotidiano. Então, são uma série de perguntas que nós precisamos fazer. Para poder prestar um cuidado integral, a gente precisa desfocar, às vezes, né? Você precisa olhar para essa mulher não como apenas uma mulher que tem hanseníase, que você vai lá chegar e vai fazer um medicamento para ela. Você precisa olhar além disso. E aí eu lembro muito de uma cena de um filme que eu gosto muito e que eu recomendo, se vocês ainda não assistiram, que é um filme antigo, que chama Patch Adams, O Amor é Contagioso. Quando o ator que faz o Patch, ele pede para olhar entre os dedos e dizer quantos dedos a pessoa vê. E é mais ou menos isso que nós enfermeiros precisamos fazer. Quando você atende uma mulher atingida pela hanseníase, você precisa desfocar e olhar aquela mulher não apenas pelo foco, pela lente da hanseníase. Por quê? Porque senão tornamos um olhar centrado na doença. E nós precisamos ter um olhar do cuidado centrado na pessoa, né? E quando a gente pensa nesse olhar centrado na pessoa, é aquilo que ela traz para a gente como necessidade dela de cuidado, né? Então, essa é uma das perspectivas que a gente precisa pensar. E aí eu vou trazer para vocês, tem um artigo, que depois eu posso até deixar com as meninas para compartilhar com o pessoal da Liga, que é de Machado e Lavrador, em 2009, que fala sobre a questão da clínica ampliada, né? E nesse artigo traz uma frase um parágrafo que me marca muito, que fala sobre o cuidado de si, né? E onde diz o seguinte: o cuidado de si é uma prática social, é uma intensificação das relações sociais. Isto porque o cuidado de si implica o desejo de uma transformação contínua, destinada a uma avaliação do que seria melhor de ser feito e ou dito em função de peculiaridades de cada circunstância. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Por uma questão que é a Covid. Então, vamos lá. Eu estou no serviço e vou atender uma mulher que é uma mulher atingida pela hanseníase. E essa mulher atingida pela hanseníase, ou ela está em tratamento, ou ela já terminou o tratamento e está numa situação de reação hansênica, ou ela chegou até você por uma outra situação, que no caso pode ter sido a própria Covid-19. Uma das coisas que eu brinco muito com os meus alunos, que eu sempre falo quando eu estou no estágio supervisionado, que é o internato, é que vamos olhar para fora da caixinha,
né? Então, a gente tem uma série de recomendações da hanseníase e da Covid, e que, de um determinado momento em que você começa a congelar a sua prática, você começa a repetir aquilo que está programado. Então, por exemplo, quando você atende um paciente hipertenso, diabético, você sempre vai falar, né, que parece que é algo automático, você vai falar da dieta, você vai falar do exercício físico, né, vai falar da redução de sal, do açúcar. E quando você atende uma pessoa atingida pela hanseníase, você já vai falar o quê? Já vem do... Olha, você tem que ter cuidado com as mãos, você tem que ter cuidado com os olhos, você tem que ter cuidado com os pés, você tem que usar tal calçado, você tem que fazer... tem que utilizar um hidratante. De preferência, você vai usar esse, ou você vai usar aquele, você vai ter que usar um colírio. Então, assim, a gente entra numa série de prescrições, muitas das vezes sem entender a capacidade do quanto aquela pessoa é capaz de seguir aquelas prescrições e o quanto aquela pessoa atingida, no caso que nós estamos aqui falando das mulheres, o quanto ela é capaz de compreender aquela prescrição. Além disso, a gente tem feito a mesma coisa com a Covid-19. Então, assim, a gente, para prevenir, vamos usar máscaras caseiras, máscaras têm que ter um tecido duplo, o tecido tem que ser esse, tem que colocar um filtro entre os tecidos, você vai ter que lavar as mãos, você tem que ter álcool gel, a sua casa tem que ter janela, a sua casa tem que isso. Então, a gente entra numa série de prescrições, né, das quais nós somos os donos do saber e do poder sobre o corpo do outro, e aí a gente, sem às vezes perceber, a gente reproduz situações de estigma e discriminação. No estigma, esse estigma que eu estou falando, ele vem de uma concepção a partir de Link, que fala do estigma enquanto uma relação de poder. Uma mulher que chega para você atingida pela hanseníase e atingida pela Covid, e ela mora numa casa em que não tem janelas, onde ela divide a casa com 10 pessoas, onde ela não tem privacidade, onde ela tem uma série de dificuldades do cotidiano que já existiam prévia à Covid ou já existiam prévia à hanseníase, e você vem com a sua série de prescrições sem ouvi-la, ela vai sair do consultório, do seu atendimento, e não vai fazer praticamente nada daquilo que você recomendou, porque aquilo não se encaixa na vida dela. Então, como nós fazemos para poder articular esse cuidado, né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar bastante, assim, pensar de como fazermos, é o quanto a sistematização da assistência de enfermagem ela pode nos ajudar nessa integralidade do cuidado de enfermagem. Por outro lado, quando a gente está pensando na equipe de saúde, o quanto a construção de projetos terapêuticos singulares podem nos ajudar neste cuidado a essa mulher com hanseníase e com Covid, tá? Então, eu queria muito chamar a atenção de vocês com relação a isso, que a gente olhar, ampliar o nosso olhar, colocar uma lupa e pensar que essa mulher que já vi que faltam 2 minutos. Essa mulher que tem esse problema, ela precisa ter um outro tipo de cuidado também. E aí, gente, que cuidado, onde esse cuidado aí entra, né? Então, eu trouxe essa brincadeirinha do Facebook, né? E aí, assim, quem nós somos? Nós somos mulheres. O que nós queremos? Nós queremos um cuidado que esteja lá diante da garantia também dos nossos direitos, né?
Então, o nosso direito à saúde, ele envolve a moradia, a alimentação, ele envolve o direito de ir e vir, o direito desse cuidado. Então, quando a gente quer isso? A gente quer isso sempre, o hoje, o amanhã e o sempre, né? E aí eu queria trazer para vocês, para ir caminhando para o meu encerramento, uma das coisas importantes é quando a gente trabalha a questão da participação e do empoderamento. Essa participação, ela não é uma participação só do movimento social, não é uma participação só de estar envolvida numa atividade de uma liga, numa atividade cívica, mas é uma participação dentro do nosso cotidiano. Como essa mulher consegue exercer a sua participação na sua vida familiar, na sua vida comunitária, o quanto isso hoje, com a Covid, está cerceado. Por exemplo, as mulheres que participam de algum grupo religioso, que faz com que ela tenha interações sociais. Isso traz, a participação, ela é uma estratégia potente para que tanto mulheres quanto homens alcancem o empoderamento. O empoderamento não no sentido de que nós estamos dando poder a essas pessoas, mas o empoderamento ligado à autodeterminação, à capacidade que o ser humano tem de decidir a sua própria vida, né? E aí eu trouxe esse slide com o beija-flor, que tem uma fábula, que diz que o beija-flor, né, a floresta estava num incêndio, e o beija-flor foi lá e deu várias voltas pegando a gotinha de água e jogando no incêndio da floresta. E todos aqueles animais grandes, né, o leão, o elefante, perguntando para o beija-flor o que ele estava fazendo, que aquilo era inútil, né? E o beija-flor, ele disse que ele estava fazendo a parte dele. Então, a gente começa de pouquinho nessa participação, mas a gente pode ampliar, né? E a Liga, o movimento social, eles são canais de movimentação dessa participação e que levam, né, ao empoderamento dessas pessoas que participam dessas atividades. Não só a Liga e o Mohan, mas vários locais. Então, assim, se a gente conhece uma mulher que é atingida pela hanseníase, o lugar dela é onde ela quiser, né? Mas se ela quiser participar com a gente, das mulheres do Mohan, ela vai ser muito bem-vinda, né? O importante é que a gente possa mostrar que, para além do estigma e da discriminação que existem a este grupo, existem também outras alternativas que vão ajudar a essa mulher a superar os seus próprios desafios. E aí fica o convite, né, para quem ainda não conhece o Mohan, de estar acessando a página do Mohan Nacional, né? A gente tem o Mohan Pesquisa, que é um núcleo de pesquisa do Mohan, e o Mohan Mulheres, e aí eu deixo aí o e-mail para quem quiser fazer contato. Muito obrigada, gente. Desculpe se eu passei um pouquinho do meu tempo, eu acho que eu passei 2 minutos. Imagina, Paula, muito obrigada, muito bom. Paula e Ana, a gente agradece bastante. E aí a gente tem uns comentários, eu vou selecionar aqui as perguntas que o Felipe foi pegando do chat para mim. E enquanto isso, eu vi que tem um comentário aqui, né, de uma experiência, a Caroline. Se você se sentir à vontade, Caroline, pode abrir seu microfone, sua câmera, se quiser comentar. Então, a primeira pergunta aqui, aí eu vou fazer para as meninas, se as professoras, né, eu vi que a Cláudia está aí, se quiser entrar para comentar, ajudar a gente na discussão. O Gabriel, ele é enfermeiro, e ele traz algumas, né, perguntas com relação, né, nesse momento de pandemia, como é que fica, né, o contato das unidades com essas mulheres, né, como que fica o monitoramento do tratamento, as medicações, a logística, e quais as ferramentas, né, que podem ser utilizadas nesse momento para promover saúde para essas mulheres. Posso começar ou a Ana quer começar? Posso falar? Então,
Essa questão, gente, Gabriel, excelente a sua pergunta. Ela vai variar muito de cidade para cidade, né? Existe uma recomendação que do Ministério da Saúde de que seja liberado o medicamento, mas que continue esse acompanhamento com todos os cuidados necessários. A gente sabe que essa recomendação, ela recebe interpretações de acordo com o serviço e o município. Então, por exemplo, nós do Mohan, nós sabemos que tem locais que as pessoas estão, de fato, tendo dificuldade de acesso ao tratamento, tanto da poliquimioterapia quanto dos medicamentos para reação rancênica. E aí a gente vem numa discussão de que como que o município, e aí até da experiência que eu tenho aqui no município do Rio, como que os municípios eles se organizam, né? O Estado e os municípios acabam se organizando. Cada estado e município, ele passa por diferentes situações. O Acre, por exemplo, que ia começar a descentralização, estava começando o processo de descentralização do tratamento, está enfrentando dificuldades. Outros estados e municípios que já têm o tratamento descentralizado, cada unidade de saúde vai organizar como vai fazer o monitoramento. Nesse ponto, isso é extremamente importante, a estratégia de saúde da família. Mas essa estratégia por si não basta se ela não tiver recursos, né? Se o município não tiver destinado à estratégia recursos. Porque, por exemplo, como eu faço um telemonitoramento, ligo para o paciente se a equipe não tem um telefone para poder ligar para o paciente. Ou se esse paciente é de uma zona rural em que você tem uma dificuldade de poder contactar esse paciente. E até como eu vou fazer esse trabalho de monitorar e de orientação para essas pessoas com relação a estados reacionais, a efeitos colaterais da própria medicação. Um exemplo que eu estava acompanhando agora, um rapaz que começou a PQT no município de São Gonçalo, aqui no Rio, e aí ele está com todos os sinais de anemia hemolítica. Só que o serviço diz que não é para estar indo, porque está no momento da Covid, né? Então, a gente está enfrentando uma dificuldade também, que é o quanto as pessoas estão com tanto medo da Covid, pelo que a mídia traz, pelas questões de informação, o quanto isso vai afetar mais à frente, né, o tratamento, não só das pessoas atingidas pela hanseníase, mas o cara que tem tuberculose, a gestante, que às vezes não está conseguindo acessar o pré-natal adequadamente, são as crianças que não estão fazendo puericultura. Então, cada equipe, ela vai precisar, se ela tem um território adscrito, se ela conhece a sua população e se ela tem um gerenciamento das listas, ela consegue fazer a vigilância, ela sabe quem é esse público que vai requerer mais atenção e uma visita do agente comunitário de saúde com os cuidados necessários para a Covid-19. Não sei se eu respondi, assim. Acho que respondeu, sim. Se o Gabriel quiser comentar mais alguma coisa, também pode abrir o microfone. Acho que Marcela, sim. Boa noite. Quero primeiro parabenizar esse evento da Liga. Oi, viu? E dizer da minha alegria de estar aqui participando, ouvindo minha ex-aluna Ana Beatriz, né, que eu fiquei emocionada de vê-la apresentando, né, lindamente a nossa experiência aqui de acompanhamento das mulheres. Então, é um aspecto assim que desde do meu projeto de doutorado, né, eu já vinha com essa preocupação das mulheres
atingidas pela hanseníase, e que a gente observa que nos serviços de saúde não vê de forma integral, de forma holística, as usuárias, né? Vê aquele ponto, tem hanseníase, é a hanseníase. Tem tuberculose. Tem o pré-natal. Não vê o paciente nessa forma integral. Então, quando a gente pensou nessa pesquisa, foi exatamente para avaliar em um município hiperendêmico como era esse acompanhamento dessas mulheres em vários aspectos, né? Então, o aspecto que Ana Beatriz apresentou foi o aspecto da questão da prevenção de colo de mama e de câncer de câncer de mama e de câncer de colo de útero. Então, a prevenção disso aí, que os resultados foram muito preocupantes, né? Da maioria das mulheres não terem sido convidadas, porque ela tinha hanseníase ou teve hanseníase, elas não eram convidadas para fazer o planejamento familiar, não eram motivadas, né? Então, eu acredito que a gente pode extrapolar para o Brasil, certo? Então, é um momento que desse evento de ter esse olhar holístico, certo? Então, em relação à fala da professora Paula Brandão, né? Linda apresentação dela, né? Muito apaixonante, a gente o dia todo ouvindo Paulinha, né? Então, essa forma que ela coloca do acolhimento, né? Da escuta qualificada, nós precisamos realmente ter esse olhar, né? Com todos os pacientes, todos os usuários, e no caso, a pessoa atingida pela hanseníase ainda tem muitos transtornos, né, psicológicos, e que o que a Ana Beatriz falou da questão do apoio psicológico para essas mulheres, para os pacientes, para as pessoas atingidas pela hanseníase, faz parte desse protocolo, né? Nós precisamos rever essa questão da saúde mental, né, dessas pessoas, e aí passa exatamente pela humanização, né, que nós precisamos muito melhorar. E agora, no contexto da Covid, a gente está vendo muito problema. Se a hanseníase já era negligenciada, então, hoje, né, praticamente os pacientes estão indo, ou familiares, indo buscar a medicação trimestralmente. E as reações, né, e o acompanhamento, né? Então, tudo isso é realmente muito preocupante, né? E aí eu estou até recomendando as unidades que têm grupo de autocuidado que procurem ver se essas pessoas têm o WhatsApp, que hoje é comum, e pensem em usar esses aplicativos que existem tanto aí nos mestrados e doutorados, a trabalhar com essas pessoas nesse período de pandemia, certo? Parabéns, Marcela, Kari, professora Sinira, certo? Paula Brandão, Ana Beatriz, e todo o grupo, né, que tinha bastante pessoas, né, aí nesse evento. Foi muito interessante mesmo. Beijo. Que sempre nos incentivou aqui na criação da Liga, sempre acompanhou os nossos passos. A gente tem mais uma pergunta aqui. A Jéssica, ela é residente em um hospital particular, e ela pergunta, né, o que tem mais me angustiado em tempos de Covid é como ficará essas doenças negligenciadas pós-pandemia, né? Os recursos, os programas de saúde pública. Essa eu acho que já era uma preocupação antes, né? Mas ainda muitos esforços dos profissionais, né, que atendiam ainda fazia funcionar. E agora, depois de tudo isso, não sei, Paula e Ana, gostaria de comentar? Então, essa é uma preocupação que não é uma preocupação só nossa, né, no Brasil, é uma preocupação de todo mundo.
Alice Cruz, que é a relatora especial da ONU para os direitos das pessoas atingidas pela hanseníase e suas famílias, ela fez agora com um grupo, né? Tem o grupo Global Partnership Zero Leprosy. Ele é um grupo que trabalha com inúmeras questões de pesquisa, mas também de atenção, porque reúne ONGs do mundo inteiro, parceiros, OMS, uma série de coisas. E o grupo 2 era o grupo para poder verificar, para fazer um relatório sobre os direitos dessas pessoas atingidas durante a pandemia. Nós, gente, com todas as dificuldades que nós temos dentro do nosso país, nós ainda temos um sistema único de saúde, com todas as dificuldades que nós enfrentamos, tá? Todas as reticências. E temos uma preocupação dos serviços com relação a isso. O que é angustiante no pós-pandemia não é só a questão do recurso, né? Primeiro porque a gente ainda não sabe quando a pandemia acaba, né? Então, esse é um primeiro ponto, que nós estamos trabalhando numa perspectiva de um novo normal. Mas o que é este novo normal e o que significa o novo normal para cada uma dessas situações? E aí a gente pensar que quando não vai acabar, não é esperar o acabar a pandemia, mas é que todo o monitoramento realizado em dados de saúde hoje, ele continua sendo feito, mas o enfoque que nos é dado hoje é da Covid-19. Então, situações que nós temos que ter atenção, né? Não é a hanseníase, são os casos de tuberculose de abandono e que vão vir aí como resistentes, são as gestantes de alto risco, né? É a sífilis na gestação, que a gente já enfrentou aí há um momento, a gente continua tendo muitos casos de sífilis na gestação, e ainda a gente teve um período aí, alguns anos atrás, com déficit, com pouca benzetacil no mercado. Então, assim, a mortalidade infantil, o número de pessoas que estão se suicidando por todo esse estresse que a gente não percebe, a violência intrafamiliar, que a gente também não está contabilizando, porque as pessoas estão restritas às suas casas, o número de pessoas que estão adoecendo de transtornos leves a moderados de saúde mental, e fora outras questões, por exemplo, do trabalho, aquelas pessoas que perderam seus empregos, a fome assolando o nosso país, como fazia tempos que nós não víamos no espectro que está hoje. Então, a gente tem uma série de problemas que nós vamos precisar lidar, que eles não começam no pós-pandemia, eles já estão no intrapandemia, só que a gente não está conseguindo ainda colocar uma lupa sobre eles para poder pensar sobre esses problemas. Porque hoje o que nos aflige é o pensar a morte por Covid, né? Porque, como a Ana trouxe, a gente vive uma crise sanitária. Na verdade, a Covid é reflexo de uma crise política, econômica, de um modelo adotado no mundo, né, um modelo neoliberal, ultra neoliberal em alguns países, onde o que acontece? Isso vai refletir na situação sanitária. E fora o fato de que nenhum país no mundo tinha preparo, ou vai ter preparo em algum momento, para que tantas pessoas adoeçam de forma grave de uma doença, podia ser Covid, podia ser qualquer outra doença, de uma forma grave de uma doença que requer cuidados intensivos e que a gente não tinha preparo não apenas de recursos físicos, estruturais, mas de recursos humanos. Porque se nós temos problemas, vocês imaginem outros países que não têm um sistema de saúde estruturado
como o Brasil tem. E aí você olha para além do que a gente tem visto, né, assim, de mídia, o quanto a mídia ela também pode ser nociva para a gente em muitos momentos, mas da gente ter um outro olhar do quanto é apelativo também algumas situações, o quanto essa situação da Covid está sendo usada também para arrecadar fundos, para poder, não só para as questões de Covid, não, mas para a própria hanseníase, quando a gente olha em alguns países propagandas de algumas instituições, a gente vê um uso indevido da imagem da pessoa atingida pela hanseníase, fortalecendo as situações de estigma. Então, a gente vai ter que repensar, nessa pandemia, as nossas atitudes, não apenas nossas atitudes individuais, mas as nossas atitudes enquanto profissionais de saúde inseridos aí num contexto global. A gente tem mais uma pergunta da Jéssica. Ela é residente, né, no Hospital Sírio-Libanês. E ela pergunta, né, muitos pacientes oncológicos estão com os casos agravados e devido ao medo de procurar o serviço de saúde. Então, como a gente pode pensar em fluxo para continuar atendendo esses pacientes com doenças crônicas, né, em meio à pandemia? Ana quer responder? Eu respondo. Não só eu falo, né, gente? Então, mais uma vez, né, tem a situação de como o serviço de saúde ele se organiza. Falo da minha própria experiência, Jéssica. O meu pai, ele é um paciente que está no follow-up de um linfoma não-Hodgkin, né? E ele já está em consulta de 6 em 6 meses, né? E tem consulta em setembro. E aí eu estou aqui pensando como é que vai ser o meu esquema de guerra para poder levar o meu pai até o Hospital Pedro Ernesto, que é onde ele faz o acompanhamento dele, em toda uma preocupação que a gente tem, não apenas enquanto familiar, mas enquanto equipe de saúde, para poder preservar essa pessoa. E aí, eu digo sempre que, assim, a gente tem um lado que é um lado o benefício de você ter a informação e compreender a informação, e depois também tem um outro lado muito ruim, que quando você tem a informação e compreende, isso te traz também uma ansiedade muito grande, né? Então, como é esse trajeto, tudo isso. Como fazer esse monitoramento no domicílio? E aí você traz a situação do Sírio-Libanês, e eu tenho certeza absoluta que o Sírio atende pessoas também do interior de São Paulo que vão precisar se deslocar do interior para a cidade de São Paulo para poder fazer o tratamento. Como é pensado esse recurso? E, ao mesmo tempo, se nós tivéssemos uma rede de regulação e um sistema de referência e contra-referência que funcionasse adequadamente, com um telemonitoramento adequado, essa poderia ser uma das estratégias utilizadas, porque se um médico de saúde da família, daquele cidadão lá no interior, ele tivesse acesso à telemedicina, se ele tivesse como conversar com aquele médico do Sírio-Libanês sobre aquele determinado caso, onde aquele paciente ia fazer os exames na unidade de saúde dele, fazer o monitoramento de exames lá, com a leitura daqueles exames e com a discussão do profissional, tanto médico quanto enfermeiro, nutricionista da equipe de saúde, isso facilitaria esse cuidado, reduziria o risco, porque não apenas do deslocamento desse indivíduo até o hospital, mas da permanência dele em determinados espaços. Porque hoje os hospitais são os locais onde você concentra o maior número de pessoas contaminadas com a Covid-19. Por mais que você tenha pessoas circulando na atenção básica, esse número é menor do que o dos hospitais. Então, é algo que a gente precisa pensar.
como que a gente articula esses recursos tecnológicos que existem hoje, né? Como as prefeituras, as secretarias municipais de saúde e as secretarias estaduais podem articular isso, principalmente para serviços de extrema importância e que os pacientes têm maior grau de vulnerabilidade, que é o caso do paciente oncológico, que é o caso do paciente que faz uso de antirretroviral e de outras doenças crônicas que são dependentes de corticoide, né? Porque a gente fala muito a gente tem muito na cabeça algumas doenças, mas existe uma gama de outras doenças que as pessoas atingidas por elas fazem uso de medicamentos que são imunossupressores. Ah, gente, eu não falei. Um beijão para a Clodes, que ela é uma querida, né? A gente está sempre junto, batendo papo. É a minha queridona. Pois é, nossa, né, Paula? Uma super querida mesmo. Eu acho que a Marcela caiu, por isso que eu entrei aqui. Marcela, você voltou. Desculpa. Voltei. Não, e com o avançar da hora, né, acho que a gente pode ir encerrando, mas a discussão ela não precisa terminar aqui, né? A gente deixa o convite para vocês procurarem a Liga no Facebook, procurarem o Mohan. Inclusive, a gente vai deixar o convite, está tendo uma live do Mohan agora, no Facebook e no YouTube do Mohan Nacional. Quem tiver interesse, corre para lá. Quem não conhece o Mohan, joga no Google, se gostar, se cadastra na Remob. E para o pessoal, né, que está aí na escola de enfermagem, procura também o núcleo de Ribeirão Preto, e o Mohan Nacional está com um projeto do EAD super interessante, vai vir com umas novidades. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais. E o certificado, né, será enviado em até 7 dias. Eu não sei se as meninas da Liga gostariam de falar alguma coisa, professora Sinira. Mais uma vez, né, eu agradeço a Paula e a Ana em nome da Liga. Agradeço também o meu convite, gostei muito de estar aqui. Só agradecer muito, né, vocês, acho que falas excelentes, né, acho que foi Nossa, foi muito bacana. Próxima vez vamos programar um tempo um pouquinho maior, e saindo fora da outra live, porque muita gente saiu daqui para ir para lá, né, Letícia? Eu tenho impressão, né, Ana Beatriz e Paulo. Então, assim, agradeço muito vocês. Dizer para a Caroline, que colocou um comentário super importante aqui, se ela também quiser conversar, para ela também entrar em contato conosco, né? Letícia, Karen, Marcela, meninas, né? Vamos ver, deixa eu guardar o contato da Carolina. Cortou, Marcela. Eu vi que a Paula... Foi. Tá me ouvindo agora? Sim. Gente, eu queria a Paula, só... né, deixou o... Queria me despedir, agradecer, Marcela, a oportunidade, agradecer a professora Sinira, a Letícia, a Karen, né? Você, Marcela, que estamos juntas aí na luta. Um beijão para a Eliana, para a Clodes, para a Ana, que foi um prazer conhecer. Ana, vem se juntar a gente no Mohan Pesquisa e no Mohan Mulheres, tá? Isso, perdida, não sei por quê. Entendeu? Isso mesmo, ainda bem que ela está achada aqui na Liga, gente. Ótimo. Foi um prazer conhecê-la também. E a Ana é aluna de mestrado da escola também, agora, né, Ana? Então é da Liga agora também, né, Karen? Pode vir trabalhar aqui com a gente, né, Eliana? Pode deixar. Tá mais próximo. O Mohan de Ribeirão. Lili, você está falando, mas você está de microfone fechado. Não tá, não. Acho que ela não tá falando. Não estava, desculpa. Talvez vontade minha inconsciente de ouvir. Beijo, pessoal, obrigada. Beijo, pessoal, obrigada pela participação de todo mundo. Tchau. 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 Obrigada.